Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, nosso podcast da podologia. Eu sou o Jonas Campos e todas as quintas estamos aqui com um episódio falando sobre podologia, sobre saúde, sobre negócios voltados para a área da saúde, para a área da podologia. E no episódio de hoje, não é um podólogo que está aqui. Não é um podólogo, mas é uma pessoa que é um entusiasta da podologia, um cara que apoia demais e que nos abriu uma grande oportunidade na saúde pública. E fiz questão de trazer ele aqui, está vivendo uma nova fase agora na sua carreira profissional. Mas antes eu quero agradecer o nosso patrocinador, antes de chamar aqui o convidado. É sempre importante lembrar que esse episódio é patrocinado pela Podalmaster, que é uma loja de produtos para podologia. A Podalmaster tem loja física aqui no Rio de Janeiro, mas tem site e você pode comprar pelo WhatsApp ou pelo site e entrega em todo o Brasil. podalmaster.com.br, nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela e você também pode seguir lá no Instagram, que é o @podalmaster. Então, obrigado Podalmaster por esse patrocínio aqui para viabilizar esse projeto que eu gosto tanto, que inspira e traz sempre boas histórias aqui. E o meu convidado de hoje é enfermeiro, especialista em gestão em saúde pública, professor da pós-graduação e é o novo coordenador da Coordenadoria de Atenção Primária 5.1. 1 ou 2? 5.2. 5.2, Thiago Wendel. Oi, Jonas, tudo bom? Beleza, cara? Tô feliz, hein, cara? Obrigado aí pelo convite. Né? Sempre é bom estar com você conversando, falando sobre atenção primária, falando sobre podologia, falando sobre SUS, cuidados com os pacientes com pé diabético, muito assunto, né? Verdade. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né? Vindo pra cá, passou um filme na cabeça, lembrando do encontro com o Daniel, e na época o Daniel ainda não era nem secretário de saúde, né? Verdade, na época o Daniel, ele tinha saído da secretaria, ele estava como pesquisador da Fiocruz, e ele estava indo para o município de Mesquita para levar os residentes, e aí teve essa proposta, essa conversa, né, da podologia, e a gente pôde levar isso para o município de Mesquita, e é um sucesso até hoje, né? Verdade, e fico muito feliz da gente conseguir implantar isso também aqui no município do Rio, e esse avanço que é um notório e todos os profissionais de saúde reconhecem como essa parceria, como o trabalho de vocês no dia a dia faz a diferença na vida das pessoas. Verdade, cara. E aquele projeto começa lá em Mesquita, né, no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Isso aqui é importante a gente também lembrar. E pra gente foi uma grande conquista, né? Porque a podologia também tem essa dificuldade de se apresentar, né? A gente, por não haver ainda um conselho de classe que represente a profissão, por não ter regulamentação da profissão, muitas vezes a gente chega com um projeto e, poxa, mas não consigo avançar porque não tenho... A podologia é o quê, né? Assim, é uma profissão nova ainda, sem muita estrutura, né? Mas a gente percebeu que você queria realmente era fazer o negócio acontecer, funcionar, e abriu essa porta pra gente. Cara, tenho uma gratidão enorme aí por essa parceria que você abriu lá. E Mesquita, eu não conhecia Mesquita praticamente, eu conheci nessa oportunidade, achei um município fantástico e a estrutura de saúde lá, inclusive incrível, de né? educação, onde a gente atuou, onde a gente está lá até hoje no projeto, né? A gente tem ainda até hoje lá em Cosmorama, né? E realmente é uma história, né? Isso foi em 2020, estamos em 5 anos aí que a gente tem essa parceria aí caminhando. Muito bom. Queria aproveitar e também agradecer ao ex-prefeito, né, Jorge Miranda. Cara, o Jorge é um cara que acredita muito na saúde. Ele investe muito na saúde e ele deu essa oportunidade pra gente, né? Verdade. Eu lembro que no início o novo às vezes pode causar um pouco de receio, né? O novo pode, né, trazer um pouco de dúvida, e ele acreditou muito
E, cara, um sucesso, né? Tanto é que a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a CAP 3U foi te ligar e falar, Exatamente. ó, vamos vir pro Rio e vamos trazer todo esse serviço para cá. Exatamente. Então, acho que assim, fico muito feliz. Acho que é uma história muito bacana. E sem contar a quantidade de pessoas que já foram beneficiadas por esse atendimento. A gente na clínica da família Felipe Cardoso, a gente tem um centro de saúde ali. A gente tem o CAMI, que é um centro de atendimento multidisciplinar. A gente tem a própria fisioterapia, reabilitação, centro de reabilitação. A gente tem um espaço de convivência da terceira idade. A gente tem um número de atendimentos muito grande, porque era o antigo IASERJ, então nós temos ali 14 equipes de saúde da família, temos residência médica, residência de enfermagem, e a maior satisfação quando a gente fazia a pesquisa nossa interna era a podologia. Então, como que as pessoas compreendem, né, que a podologia faz bem à saúde? Como que as pessoas compreendem, isso é muito legal, que é o sentimento das pessoas, que a podologia faz a diferença na vida delas, assim como uma consulta, como uma reabilitação, como a equipe multidisciplinar. Então, pra gente foi uma experiência muito boa, Legal. muito boa mesmo. Tanto é que a gente foi para Paranhos também, né? Verdade, Conseguimos avançar mais uma unidade. Verdade. E, cara, agora lá você na 5.2 também, né? Você já tendo espaço lá, a gente também tendo a oportunidade, tendo o projeto, porque a população precisa, né? A verdade é essa, né? Então, mas beleza. Mas eu queria que você contasse um pouco da tua história, porque eu tive lá naquela cerimônia sua legal. lá, e, cara, eu fiquei impactado, assim, por ouvir um pouquinho da tua história, né, de onde você veio, todas as dificuldades que você viveu e onde você chegou, né, e eu percebo que isso ainda é a base da tua história, você ainda tem muita coisa para construir aí, cara, porque o teu trabalho é um trabalho muito relevante, você é um fazedor. Você não é um burocrata, você não é um cara que senta lá, você é um fazedor. Então, acho que isso inspira muito as pessoas. E uma das coisas que eu gosto muito é de contar essas histórias aqui inspiradoras. Queria que você resumisse, né, essa tua trajetória aí, até chegando na saúde pública aí. Então, eu sou nascido e criado na Vila Cruzeiro, né, na Penha. Né? Meu pai era serralheiro e minha mãe doméstica, porque a minha avó era doméstica. Então, aquela coisa de família, né? O meu avô, por parte de pai, também era serralheiro. É muito engraçado que isso vai passando, né, de geração em geração. E meus pais acreditaram tanto em mim quanto a minha irmã. Tenho duas irmãs, a Tati, que é a mais velha, e a Tassiane, que é a mais nova do que eu sou do meio, né? Então, os meus pais, eles acreditavam que a educação ia fazer a diferença na vida da gente. E meus pais sempre correram atrás, né? A gente tem as escolas particulares dos bairros, eu sempre consegui estudar nessas escolas, né? Legal. Com desconto e tudo mais, enfim. E minha mãe, para resumir bem, minha mãe, ela foi trabalhar em casa de família, que foi uma indicação da própria minha avó. Minha avó, Dona Lídia, se aposenta e, cara, as famílias criam um vínculo, né? Então tinha um carinho, eu ia para lá e tudo. E aí a minha avó se aposenta e aí a minha mãe vai substituir o lugar da minha avó. Só que em outra família, minha mãe cuidou de uma senhora e a minha mãe foi trabalhar na casa da sobrinha dessa senhora, da sobrinha. Não, acho que foi na casa da neta dessa senhora, né? E aí, minha mãe começou a trabalhar lá, a família começou a gostar da minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa, não sei se você conheceu, mas minha mãe é uma pessoa super gentil, super educada, uma pessoa carinhosa. E a patroa da minha mãe se encantou pela minha mãe. E aí ela chegou um certo dia e falou pra minha mãe assim, olha, eu vou te dar uma casa, porque a gente nessa época morava lá em cima no morro, na rua 19, imagina. Lá tem a rua A, né, e tem a rua 19, então tu vai contando, 1, 2, 3, 19. E lá na rua 19 eu morava na rua 20, do número 22, ou seja, subia uma rua e depois subia 22 degraus, enfim. E eu morava na rua 19, número 22. E aí ela, sabendo dessa história, falou, eu quero dar uma casa pra você, porque, né, você mora no morro, eu tô vendo, você fica preocupada com seus filhos lá, essas operações e tudo mais, vê uma casa que eu vou te dar. E a minha mãe, ela teve sabe? Eu brinco muito com ela que ela teve ali uma visão de Deus, né? Ela viu o futuro, que ela falou o seguinte pra patroa dela, falou, não me dá uma casa. Porque se você me dá uma casa, talvez eu não vou ter condição de bancar essa casa. Porque quando a gente mora no morro, a gente não paga luz, não paga água. E uma casa no asfalto, né, tem outras coisas para pagar, IPTU. E a gente não tinha condição disso. E a minha mãe falou, mas se você pagar o estudo do meu filho,
O meu filho vai se formar. E o meu filho se formando, ele vai ser o filho da minha velhice. Ele vai ser um cara muito importante para a sociedade e ele vai bancar a minha velhice. Cara, e aí a patroa da minha mãe pagava a minha faculdade. Então, isso para mim foi um privilégio que eu não tentei faculdade pública, sabe? Eu já fui logo para faculdade particular. E fui aonde? Eu estudei na Unigran Rio. E era bem legal que eu... Cara, um garoto muito pobre da comunidade, e quando eu tô na faculdade eu pagava o período todo, que ela mandava o dinheiro para pagar o período todo. Então eu tinha essa segurança também para estudar, sabe? Essa paz. Não era aquela coisa de, será que vai pagar no próximo mês e tal? Enfim, me formei e, de fato, no ano de 2011 eu entro para a Marinha, né? E depois eu passo para o município também, para trabalhar numa organização social no território do Caju. Minha vida mudou, né, de 2011 para 2002. E desde 2011 a minha mãe, de fato, essa palavra, né, essa profecia que ela teve, isso começa a se cumprir. Ela já não trabalha e hoje ela cuida da minha vida, cuida da minha... Ela é uma boa avó para os netos. E aí eu comecei a construir ali uma carreira na Secretaria Municipal de Saúde. Né? Eu cheguei na Secretaria Municipal de Saúde como enfermeiro do Caju, uma unidade... equipe Topázio, e dali eu já comecei a trabalhar e eu comecei a me ver na gestão. Só que eu precisava me qualificar. Então, por isso que hoje um dos grandes orgulhos que eu tenho é ser coordenador de um curso de pós-graduação, porque eu sei o quanto isso pode fazer a diferença na vida das pessoas, o quanto isso pode te preparar para o futuro. E eu fiz o meu primeiro curso de pós-graduação de especialização em saúde da família, e quando eu fiz esse curso abriu a minha mente para a gestão. E aí eu fiz uma outra especialização, eu tive que fazer duas, para poder de gestão em saúde na UERJ. E aí eu aprendi algumas ferramentas de gestão, sabe? Eu comecei a ver alguns gestores e daí eu falei, cara, tem que continuar para chegar onde eu quero chegar, que eu quero ser gestor de unidade, eu quero ser coordenador diário, eu quero crescer na Secretaria Municipal de Saúde. Aí eu fiz o meu mestrado também na UERJ, né, em saúde coletiva, políticas públicas, e aí eu era já, nesse período todo, quando eu estava fazendo a minha segunda especialização, eu já era gestor da Sérgio Vieira de Mello, já era gerente de unidade, que é a Rita, né, que você conhece, que é a Ilmara lá na Paranhos, mandar até um abraço para a Ilmara, Uriel, para a Bruna, para a Ligiane, que também são gerentes de unidade, então eu era gerente de unidade. E mais à frente... Qual que era a unidade? Eu fui gerente da Sérgio Vieira de Mello, no bairro do Catumbi. Catumbi, na época, era uma unidade modelo do município, me trouxe bastante experiência. Era uma unidade que, de fato, eu me identifiquei com o que você falou, vi que eu poderia fazer muita diferença na vida daquela população. E assim eu acho que eu me esforcei para fazer. Tanto é que depois que teve uma mudança de gestão, um período muito ruim, o Daniel me convida para participar com ele de um laboratório de inovação na atenção primária, que ele era uma das pessoas que tocava, né, que dirigia esse laboratório, porque ele é pesquisador da Fiocruz, né, professor da Fiocruz, e aí ele me chamou e daí deu a oportunidade para ir para o município de Mesquita e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só que eu fiquei muito no município de Mesquita, foi quando eu conheci o Jorge, prefeito, doutor Emerson, que é o secretário de saúde, e ali a gente pôde começar a reforma da atenção primária, a gente pôde começar ali a implantação das clínicas da família, deu super certo. E aí quando o Daniel ele retorna para a Secretaria Municipal de Saúde como secretário, ele me convida para ser coordenador da CAP 31, que foi a maior experiência da minha vida, porque, Jonas, uma coisa incrível que eu sempre li, mas eu nunca tive a noção da importância dessa palavra, mas quando eu vivi, eu de fato pude compreender que é responsabilidade social. Né? Quando eu assumi a coordenação da CAP 31 e eu comecei a cuidar das pessoas que me viram crescer, das pessoas que eu vi crescer, sabe? Quando eu comecei a me identificar com as dores daquelas pessoas, porque eram as minhas dores, sabe? Isso foi incrível, né? Na verdade, eu acho que isso era um grande motivador da minha vida, Nesse momento, eu vou chegar na 5.2 daqui a pouco, mas eu tô procurando esse motivador de novo, porque a motivação da minha vida acordando todo dia é porque, diferente do que eu aprendi na academia, e não tô desmerecendo isso, que foi muito importante para mim, diferente do que eu li nos artigos científicos, eu tinha a experiência de vida. Eu sabia bem, Jonas, eu sei bem a diferença que a saúde pública faz na vida das pessoas. Eu sei bem o que você ir numa unidade e não ter uma dipirona e você não ter dinheiro para comprar.
Eu sei bem o que você ir numa unidade hoje e você não ter uma podologia e você ter, de fato, uma necessidade de ter esse atendimento e você não ter para pagar. E você não vai tirar da mistura, você não vai deixar de comprar um gás para fazer isso. Então é essa a importância, Jona, que você faz na vida das pessoas nesse território. Você dá acesso a populações que não teriam acesso. Não teriam. Porque o sofrimento é tão grande, a dificuldade é tão grande, que dentro de todas as prioridades, ele não ia priorizar isso. Ele é procurar outros meios para resolver a sua vida ou não resolver. E daí vem os agravos. Então, isso me motivou muito. Completei 4 anos nessa gestão ali na 3.1. A gente fez muita coisa bacana. E o Daniel me fez esse convite, né, para poder ir para a CAP 5.2. Agora em 2025. Agora. E Campo Grande é o maior bairro do Brasil, né? É um bairro com mais de 350 mil pessoas. A CAP 5.2 é a maior CAP do município, em território, né? Enfim, e é um grande desafio. Tem mais unidades do que a 3.1. A 3.1 tem 32 unidades de atenção primária, lá tem 36 unidades. Né? E aí o Daniel quis fazer essa mudança de pegar o Douglas, que também é um super gestor, trazendo aqui para o território da 3.1, para ter essa experiência, porque é um território muito diferente, é um território muito dinâmico, e me colocando lá na 5.3 para eu aprender mais um pouco de cidade, para eu aprender mais um pouco de como funciona a saúde pública em outros locais, já que aqui eu aprendi bastante. E para mim está sendo um grande desafio, sabe? Eu fui recebido lá muito bem por uma equipe muito boa e muito comprometida. Eu já consegui mapear, né, a prioridade, então isso é bom. E o que eu estou buscando motivação é isso. Foi o que a gente conversou em off quando eu cheguei aqui, sabe? Parcerias, ideias inovadoras, chegar mais próximo das reais necessidades da população. Então é isso que eu estou me motivando, sabe? Em conhecer o território, fazer um bom diagnóstico situacional e, de fato, poder, depois que fechar esse diagnóstico, começar a entregar política pública e que, de fato, compreenda as necessidades daquela população. Eu conto muito com a sua ajuda, hein? Vamos lá. E o que é interessante, né, que é um projeto, né, um trabalho de 4 anos. Né, é um projeto de entender a necessidade, como você falou, que é o que está estudando agora, para depois você arquitetar isso e avançar, né? E isso realmente facilita o teu trabalho no médio e longo prazo. Agora, a tua experiência também é fantástica, né? Porque você já sabe, tanto como um gestor de uma unidade, as necessidades, e também como um coordenador de uma equipe, de uma região grande, né? Então, acho que, cara, vai ser um grande sucesso aí. Eu tô já enxergando isso. E uma coisa que você falou, que eu acho fantástico, é a questão da capacitação da educação, né? E eu também tenho hoje muito essa experiência como educador. Lá no Instituto, a gente tem hoje cerca de 200 alunos cursando técnico em podologia. E a grande maioria das pessoas são essas também que moram em áreas vulneráveis, em comunidades. Pessoas que nunca tiveram uma formação profissional, que a grande maioria são manicures que aprenderam a se virar, a fazer renda com esse serviço, né? Outras são mulheres que trabalham como domésticas, algumas são do lar, outras são cuidadoras de idosos, ou seja, muitas profissões, atuações informais, né? E que vem ali na podologia também uma transformação de vida, cara, porque assim como foi comigo também, né? A minha história também é bem parecida com a tua, em relação às necessidades iniciais da vida e as oportunidades que minha mãe também construiu, sabe? Então, muito legal. Mas, essa queria saber como é que foi essa mordidinha aí que você tomou aí do bichinho da gestão? Porque você começa a estudar enfermagem. Você é enfermeiro, mas a ideia do enfermeiro é atender, cuidar ali. Onde é que foi que te mordeu esse bichinho da gestão? Então, eu lembro que ainda quando eu estava atuando como enfermeiro lá no Caju, e logo no início, tá? Não fiquei nem 1 ano trabalhando, eu já comecei a visualizar algumas coisas que poderiam ser feitas que talvez naquele momento não estavam sendo feitas, né? Eu tive ótimas referências, né, de gestores, de olhar e falar, nossa, esse gestor é bom, sabe, esse gestor.
Mas eu comecei a observar algumas coisas que eu falei, cara, poderia fazer assim, poderia fazer desse jeito. E aí essa provocação, sabe, foi o que me impulsionou a querer ser gestor. Que aí eu falei, olha, uma coisa eu tô aqui pensando que poderia ser, agora quando eu for gestor, aí eu vou ver como é difícil fazer isso. Legal. E aí quando eu assumi a gestão, e aí eu já assumi a gestão e eu conheci o Daniel, ele era subsecretário de saúde. E o Daniel, ele é muito disso, ele é muito de entrega, sabe? Ele é uma pessoa que, em primeiro lugar, ele pensa na população, em segundo lugar na população, em terceiro lugar no bem-estar da população. Se você for discutir qualquer coisa com ele, se não for a população, esquece, sabe? Ele é um cara que, o foco dele é, de fato, diminuir a desigualdade, sabe? O foco dele é, de fato, aproveitar esse período que ele está como secretário de saúde, em todo o período que ele está, mudar a vida das pessoas que estão ali, né? Nesse território, que é um território de mais de 6 milhões de habitantes. Imagina a responsabilidade. E aí, quando eu conheci o Daniel e vi que ele também é muito de executar as coisas, de entregar, um fazedor, eu falei, cara, é isso. Eu me senti ali, e o Daniel, ele me deu essa possibilidade. Eu, como gerente, na minha unidade, eu já tinha parcerias com artesanato, eu tinha parceria com aula de dança, eu tinha parceria com balé, entendeu? Então a gente começou, porque uma das coisas que eu entendi, que hoje eu trabalho muito isso, mas lá atrás, falando lá em 2011, as pessoas não compreendiam muito, é que a clínica da família também é um espaço de cidadania. A gente, na maioria das vezes, a gente cuida de uma população que está num território vulnerável, que está num território violento, infelizmente, um território que o Estado não tem domínio e também não tem muita entrada. Então a saúde acaba sendo essa entrada, acaba sendo o poder público ali. Então você poder utilizar a clínica da família para ter esse espaço de cidadania, para as pessoas poderem, sabe, se sentirem cidadão mesmo, sabe, se sentirem, sabe, respeitados, se sentirem acolhidos, né? E quando a gente estuda a saúde, a gente entende que saúde não é ausência de doença, não é isso. A saúde é muito mais, né? Então ali eu já pude desenvolver muitas coisas. Então isso me motivou, sabe, sempre a querer mais. Então eu acho que o momento foi esse mesmo, de eu sonhar, sabe, de eu deslumbrar coisas que ninguém conseguia ver naquele momento, mas eu conseguia observar e querer muito fazer essa diferença. E eu tenho um bom mentor, né, como eu te falei. Então eu também fui formado focando em primeiro lugar o bem-estar da população. Então, você me conhece, a gente não tem ego, não temos orgulho, vaidade, não, cara, se tiver que pedir, vamos pedir, buscar parceria, então isso é o que me impulsiona muito. Muito bom. E quando você vai para a atenção primária, né? Como é que você enxergava essa possibilidade de novas coisas, né? Tipo, novas atividades. Porque uma coisa que eu reparei também na Felipe Cardoso é a preocupação com a prevenção. Sim. De doença, né? Porque, na verdade, esse é o papel da atividade da atenção primária, né? Pronto, melhor. Me explica o que é a atenção primária. Para quem nunca ouviu falar. Então, atenção primária. A atenção primária, ela é a principal porta de entrada para o serviço de saúde. Qualquer município bem organizado, ele vai organizar toda a sua rede pela atenção primária. Importante que o paciente ele tenha acesso. Até porque a atenção primária, a gente trabalha muito com território, né? Então o território é onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, é mais perto da casa das pessoas. Então é muito melhor, se você tem algum problema de saúde, você procurar o Centro Municipal de Saúde, a Clínica da Família, a Unidade Básica, porque está ali mais perto. Então a Unidade Básica tem esse papel, primeiro, de ser o principal porta de entrada para o serviço de saúde. Segunda coisa é garantir acesso, é ter profissionais que sejam fixo naquela unidade e acabem criando vínculo com a população, porque diferente de uma UPA, que é a atenção secundária, a UPA e o hospital, que é a atenção terciária, a gente tem plantonistas. Então, hoje é uma pessoa, amanhã é outra, depois é... Na clínica da família, nas unidades básicas de saúde, a gente tem os mesmos profissionais. Então, se você hoje for numa unidade, você vai ser atendido pelo Tiago. Você não melhorou, você vai retornar àquela unidade, é o Tiago que vai te atender de novo. Então, isso também faz com que eu seja resolutivo. Então, a atenção primária, além de garantir esse acesso, a gente também cria vínculo e coordena
o cuidado dessa pessoa. Se ela tiver que ir para outros níveis de atenção, sou eu que vou encaminhar. Legal. Sou eu que vou indicar para ele. Aqui no Rio a gente tem o Vaga Zero, né, que é uma plataforma incrível, que a gente, quando tem um paciente que eu preciso encaminhar ele para outros níveis de atenção, eu solicito, é disparada a ambulância com o horário que essa ambulância vai chegar, sabe? Com o hospital ou UPA que vai ser encaminhado. Então, é um pouco disso. A atenção primária, ela tem a principal finalidade é cuidar dessa pessoa que mora nesse território de forma integral. Tem outras coisas também que é super importante, né? A gente trabalha muito com prevenção de agravos, né, e com promoção de saúde. Então, era isso que eu queria falar, da prevenção, onde que encaixa a podologia nisso aí, né? Mas também tem essas atividades lá, como a dança. É o que eu tô falando da promoção de saúde. Então, a gente trabalha muito nisso, a prevenção de agravos fantástica. E a promoção de saúde. Então, se a gente cuidar bem, falando de prevenção de agravos, se eu cuido bem de um paciente que é hipertenso, né, então talvez eu vou evitar que esse paciente tenha uma insuficiência renal, que esse paciente tenha um acidente vascular cerebral, que esse paciente tenha outros problemas. Né? Eu cuido bem de um paciente com diabetes, eu vou evitar uma amputação, eu vou evitar que ele perca a visão, vou evitar que ele seja internado por qualquer outro motivo de não cuidar da sua saúde. Então, a atenção primária tem isso, sabe? De prevenir que essa pessoa agrave as suas doenças. E a promoção de saúde vem muito no tabagismo, a questão da gente, né? É muito importante a gente trabalhar isso, principalmente que hoje em dia tem um outro cigarro que é o cigarro eletrônico, né? Já viu isso? Então, é super importante a gente trabalhar mostrando para essas pessoas o quanto é importante parar de fumar, né? O quanto é importante cuidar da sua saúde. Agora também a gente está trabalhando muito com a questão da obesidade, falando sobre isso, né? Sobre uma boa alimentação, sobre dieta, atividade física. As nossas unidades têm um programa da Academia Carioca que trabalha muito a questão da atividade física na população adulta e idosa. Então, esses são os carros-chefe, assim, da atenção primária. Então, foi aí que entrou a podologia, né? Que encaixou ali. E qual foi a sua percepção? Você conhecia a podologia antes? Na verdade, eu conheci por você mesmo, né? Não conhecia antes, conhecia a fundo, já sabia o que era, nunca tinha utilizado o serviço, né? Mas eu já conhecia. E quando você me apresentou, e de fato, não só o serviço, mas me apresentou os resultados que isso tem, porque é importante falar disso, né? Dos resultados que isso tem na vida das pessoas. Eu achei incrível, né? A minha percepção, eu percebo várias coisas. A primeira de todas é a satisfação. Né? As pessoas utilizam por uma questão de saúde, as pessoas utilizam por uma demanda específica, dor, enfim. Mas a satisfação é uma coisa... Eu vou te falar, na saúde, Jonas, a gente trabalha com o sofrimento das pessoas, a gente lidar diariamente com o sofrimento das pessoas. E é difícil, nesse momento, você atingir esse indicador que é a satisfação, sabe? Você às vezes atende as expectativas, às vezes não, você às vezes consegue diminuir aquele sofrimento, mas a pessoa sair satisfeita é algo extraordinário. Então, essa é a primeira coisa que eu observo de todos os pacientes que passam. E eu falo isso, vamos usar a Felipe Cardoso como exemplo. A Felipe Cardoso tem um atendimento mensal de mais ou menos 600 pacientes. Então, a gente não está falando de 30, sabe? A gente está falando de um N pequeno, a gente está falando de 600 pacientes ao mês. Se a gente for avaliar durante todo esse tempo, a gente está falando de mais de 6 mil pessoas, né? 7 mil pessoas passaram por essa unidade. E a gente não tem um relato de reclamação. A gente não tem reclamação que não tem vaga. É isso. Tô falando de atendimento. Outra coisa também importante falar é intercorrência. A gente não tem um caso de intercorrência. Não tivemos, né? Então, isso é importante, né? Agora, de adesão ao tratamento, de busca, né? Tem paciente que vocês dão alto que ele ainda quer continuar. Então, acho que essa é a diferença. E também, quando vocês, né? Eu lembro que quando a gente começou olhando para um todo, foi importante, mas quando começou a selecionar turmas específicas, quando você começou a selecionar dias específicos, uma população específica, que era os pacientes com diabetes, mas focado no pé diabético, a gente conseguiu avaliar que a melhora era absurda. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, Jonas. O dia que a gente
puder sentar e se reunir, pegar esses dados e consolidar, daria um bom estudo. Sim. Porque a gente poderia mostrar quantos pacientes foram atendidos e desses pacientes quantos complicaram. Quantos tiveram uma internação, quantos reduziram, sabe, a sua ida à unidade por uma lesão no pé, por uma questão de curativo, enfim. Então, acho que isso, para mim, também foi uma coisa que eu avaliei e falei, isso é sensacional. Né? E uma outra coisa para terminar, que você não poderia ficar falando muito, mas para terminar esse assunto, a adesão. A adesão. Tem pacientes, não é a grande maioria, mas tem alguns pacientes que são rebeldes, a gente chama de rebeldes, que não tem adesão ao tratamento. Sabe, aquele paciente que a gente marca a consulta, ele não vai. E na atenção primária, a gente tem algo que a gente chama de busca ativa, que é ir atrás do paciente, né? A gente se preocupa mais com o paciente do que ele mesmo. Então, muitas das vezes, o agente comunitário de saúde, ele vai atrás desses pacientes. E eu lembro que da podologia a adesão era incrível, é incrível. Então a gente utilizava muito da adesão que ele tinha a vocês para também ofertar a nossa consulta, para poder realizar o exame, para poder verificar a glicemia capilar. Então a gente aproveitava esse momento para também, sabe, estar mais próximo desse paciente, avaliar se ele estava utilizando o medicamento de forma correta, né, se ele estava fazendo atividade física. Então isso também para mim eu acho que foi um ganho. Legal. E o meu sonho é a gente ter o profissional de podologia inserido nesse contexto a nível Brasil. Né? Hoje a gente depende um pouco mais da questão da legislação, a gente tem alguns projetos paralelos rolando, mas o que a gente está fazendo aqui, eu acho que a gente está fazendo história, né? Porque de fato não existe no Brasil, pelo menos eu não conheço nenhum projeto similar ao nosso, onde nós temos a podologia inserida na atenção primária, realizando esses atendimentos preventivos e com essa proposta, né, mais específica, inclusive no pé diabético. Inclusive, na capacitação que a gente oferta, o nosso objetivo é estimular as pessoas, os nossos alunos, os nossos profissionais, para que eles se encorajem a buscar parcerias com as unidades das regiões deles. Porque a gente tem projetos aqui que a gente recebe pessoas do Brasil inteiro que vêm fazer essa capacitação. E a gente tem essa necessidade, essa demanda em todos os lugares do Brasil, né? Então, a gente hoje realmente tem esse projeto que está fazendo história, que é algo que muda de fato a realidade e que pode ainda ser mais ampliado, né? Para que a gente possa alcançar a população e principalmente agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A mesma pergunta que você me fez sobre a gestão. Como é que você teve esse olhar de ir para... Sempre quis perguntar isso. De ir para a atenção primária, de ir para a saúde pública. Porque uma coisa é ir para a saúde e você alcançar mais um número de pacientes ou talvez mais um número de clientes. Mas quando você vai para a saúde pública, você só está pensando em entregar serviço. E para a população, ela não quer saber se é municipal, se é federal, se é estadual, se é uma ONG, se é um instituto, ele quer o serviço. Cara, como é que você teve essa eu vou linkar com a saúde pública, eu quero entregar isso de graça para a população? A gente sempre teve esse sonho, esse desejo. E em 2001, quando eu fiz o meu primeiro curso pós-técnico, foi um curso de capacitação em pé diabético, que foi no Hospital Servidores do Estado, na saúde. E nossa atividade era com a população e aquilo me encantou, principalmente a possibilidade que eu tinha de prevenir que os problemas aparecessem. Então, como você falou muito bem, o paciente diabético descompensado não trata da diabetes, desenvolve neuropatia, usa um calçado inadequado, faz uma bolha, a bolha infecciona e gera necessidade de amputar. Então eu falei, cara, eu tenho que agir aqui, porque depois que ele já tem a neuropatia, depois que ele já tem a lesão, eu não consigo mais ajudar em nada, eu tenho que ajudar no início. E aí a gente começa, então, essa busca, né, lá de trás. Só que a gente sempre teve dificuldade, porta fechada. Ah, não, mas não tem como, não tem. Aí eu quero fazer um convênio. Ah, não dá. Beleza. Aí, quando eu assumo a gestão do Instituto, em 2017, nem sei se você sabe disso, mas quem estava à frente do Instituto era meu irmão, e ele sofreu um acidente de carro e faleceu com 29 anos. Nossa. E aí a minha mãe estava doente, desenvolveu uma doença neurodegenerativa, e aí eu assumi a gestão, em 2017. E a primeira coisa que eu lembrei foi projeto de levar novamente essa minha ideia de ir para a saúde pública, né? Só que eu queria que fosse algo
bem estruturado como é hoje, assim. Apesar de eu não definir isso, mas eu tinha mentalmente isso. E aí, quando veio a pandemia, a gente se reuniu, fez uma chamada com o time, com os professores e tudo, e a gente começou a trazer ideias, fez um brainstorm ali com ideias do que a gente poderia fazer para atender, para que os nossos alunos não parassem de atender. E aí eu falei, cara, aí a Regina falou assim, Jonas, eu conheço o Daniel Sorange, eu posso falar com ele, de repente ele consegue abrir pra gente. Por quê? Na época estava fechado tudo que era escola e estava aberto os atendimentos de beleza, de estética, clínica, até a clínica de podologia, mas a gente era classificado como escola, e escola não podia funcionar. Então, a gente ficou, cara, o que a gente precisa? A gente precisa de um lugar para atender. E aí foi que começou a conectar. E eu confesso, e eu nunca falei isso, tô falando aqui pela primeira vez, que quando a Regina falou comigo, eu falei, cara, você não vai dar em nada. Eu vou falar, falei, cara, tá bom, fala lá com eles, vê o que você consegue. E aí ela me retornou e falou assim, eles querem marcar uma reunião. Aí quando ela falou isso, eu falei, não acredito. Sério? Falei, então vamos marcar. Foi quando eu fui lá e de cara a gente sentou lá, conversou e com a sua objetividade, que eu achei fantástica, falei, cara, beleza. Aí eu falei, vou montar aqui um desenho básico, tanto que nem fui com o projeto. Eu cheguei lá, eu falei, não, primeiro eu vou conversar, porque se eu vou montar um projeto, nem consigo ir, né? Aí foi quando a gente encaixou tudo. Aí volta no segundo momento a ideia do projeto do pé diabético. Que eu falo, pô, agora é a hora que eu já tenho esse acesso lá, eu quero novamente atingir aquele público e educação. E o que a gente tem feito, e a gente quer até ampliar isso aqui no Rio, e a gente pode até fazer isso também lá no território da 5.2 agora, inicialmente, é investir mais em educação. Eu não quero nem colocar a mão no pé do paciente ainda, mas levar ele para uma sala e falar para ele o que ele tá... Porque é o momento que a gente... Cara, isso é o que eu bato, assim, consistentemente. A gente tem 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E essas pessoas, elas precisam de cuidado, ok. Dessas, a gente tem uma parcela já com as complicações. Mas a gente não tem que se preocupar só com essas preocupações, com essas complicações, porque eles já estão com cuidados, quer dizer, com necessidades específicas. Eu quero com que ainda não tenha as complicações para que eles não tenham. Entende? Então, por exemplo, detalhes como cortar a unha corretamente, evitar que ela desenvolva fungo, micose, evitar que ela gere encravamento, não ter hiperkeratose, que é calosidade, que é a segunda maior causa de lesão no pé. Então, esses detalhezinhos, escolher o calçado da forma correta, não andar descalço, esses detalhes faz parte da educação, né? Então, foi isso que me fez trazer de volta esse projeto do pé diabético, né? E também e a tua porta que se abriu, que de fato eu não acreditei que ia abrir, né? Mas abriu e eu falei, bom, agora vamos colocar em prática tudo isso, né? E o feedback que eu tenho, não só dos alunos, porque você tem o feedback da população e da equipe, e eu tenho o feedback dos alunos que ficam encantados, maravilhados, dos professores, porque o professor, mal ou bem, ele acaba tendo uma experiência também acima da média, porque uma coisa, ele está dentro da clínica lá, nossa, clínica escola, onde ele atende ali uma média de uma população que não tem tantos problemas. Outra coisa é ele ir para a unidade básica lá e ele atender aquele paciente que realmente tem uma grande necessidade. E os casos são muito complexos, né? Então, eles aprendem muito, eles se desenvolvem muito, né? Então, quer dizer, aí é que entra o que você falou, e a gente falava em off também mais cedo. Cara, é uma engrenagem que beneficia todo mundo. Você tem o benefício da população, que precisa do serviço, da equipe, que dilui um pouco a pressão e as necessidades de tratamentos, sem contar financeiramente, tá? Porque a gente não mede isso, mas tem estudo que mostra que se a gente consegue prevenir os problemas, a gente previne gasto, né? É fácil, né? Uma amputação custa muito mais caro do que você tratar esse paciente 3 anos com prevenção. Você tem o aluno, que é um estudante, que é um cara que está na reta final do curso e que está somando cada vez mais experiências e que enriquece bastante a formação dele, e você tem o professor na instituição, né, como um todo, propiciando essa experiência. Então, quer dizer, todo mundo ganha. É realmente uma proposta, né, que leva isso.
E a população acaba sempre ganhando mais, né? Sempre. Sempre ganhando mais. Maravilha, cara. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Não sei se você já pensou nisso, mas se você não pensou, vai pensar agora. Como é que você se sente, cara? Vamos falar do pessoal que é atendido na Paranhos, que é atendido na Felipe Cardoso, que é do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, da Vila Cruzeiro. Como é que você se sente sabendo que se não fosse esse projeto ali, aquelas pessoas não teriam acesso à podologia? Você já parou para pensar nisso? Sim. Naquele dia quando vocês me convidaram para receber a moção, né? E eu vi a população ali. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei olhando para eles e pensando, cara, esses caras são os caras que eles fizeram questão de ir lá para participar daquele momento como uma oferta de gratidão, o tempo deles, né? A ida lá. E aí isso me caiu essa ficha. Eu falei, porque às vezes, isso acontece muito na internet, assim, a gente às vezes alcança um número de pessoas que a gente não controla. Às vezes eu gravo um vídeo que tem 50 mil visualizações e passa muito mais do meu aluno. Então eu ensino para o meu aluno consegue alcançar uma população que eu nunca chegaria lá. Então, é exatamente esse o espírito da coisa, você gerar algo que não é só para você, e não é só para o teu aluno, é para quem você nem conhece, você nem está enxergando, sabe? Então, naquele dia ali, essa minha ficha caiu. Eu falei, cara, é um projeto que, por isso que é tão legal a gente fazer, sabe? Eu falo tanto, com tanto amor e tal, e a gente realmente precisa de mais exemplos assim, a gente precisa de ver isso, porque é a questão da responsabilidade social, sim, né? De alguma maneira, sim. Mas eu te confesso que eu me impacto às vezes mais com o resultado dos meus alunos também, porque eu estou mais com eles ali no dia a dia. Então, a transformação que eu vejo de um cara que vem com uma necessidade muito grande de aumentar sua renda, mas que também vem machucado, ferido, com dificuldade de relacionamento, muita gente com dificuldade de relacionamento, e que consegue ter essa percepção de transformação, de que é possível ser melhor, de que é possível aprender, que o conhecimento ajuda ele a se libertar de uma certa série de limites. E isso realmente é o que me move, cara, assim, porque é a questão de propósito. Sim. Antes dessa minha volta, porque assim, eu fiz podologia em 2000, 98 na verdade, só que eu só comecei a trabalhar em 2000. 2001 fiz essa capacitação em pé diabético, trabalhei até 2007, 2008. E eu recebi um convite para ir para outro mercado, para ir para a área de alimentação. E aí todo mundo falou, cara, você é maluco, você tá bombando. Eu trabalhava na maior rede de franquias aqui do Rio, 33 lojas. Eu coordenava todas essas unidades, chamada Spell Spa do Pé, que é uma rede de franquias. E aí, realmente, eu quis sair, porque eu queria empreender. Por que eu queria empreender? Já que tu perguntou, agora vai ouvir. Porque eu queria ajudar mais pessoas. E aí, por isso que eu te perguntei a questão da gestão. Porque, assim, pessoas como você, como eu, a gente percebe que se a gente está aqui produzindo pra caramba. Só que se a gente estivesse aqui, a gente ia conseguir não só produzir aqui, mas aqui. E quando você está aqui, você produz aqui. Então, quanto mais você consegue subir, né, na vida, mais impacto você gera. Essa é a minha percepção. E é o que eu percebo em você. Por que você saiu da 3.1 e foi para 5.2? Porque era maior o território, né? Então, assim, você tem potencial, você já aguentou essa aqui, você vai aguentar outra, né? Então, e isso tem a ver com o meu propósito. Aí tá, quando que eu volto? Aí eu tô na alimentação e tal, E aí o projeto não foi como eu queria, foi muito bom, aprendi muito, foi excepcional. Mas eu não consegui atingir os resultados que eu queria, financeiramente até, carreira e tal. Aí veio uma outra proposta de ir para o transporte. Nem existia Uber. Eu já fazia serviço de motorista particular, tinha uma empresa disso e tal, de um amigo de Brasília. Fiquei ali, Peguei Olimpíada, de 2011 até 2016, 17. Aí a minha mãe fica doente, meu irmão me pede ajuda, eu vou ajudar ele, a gestão lá do instituto de volta, né? E aí, nisso acontece esse trágico acidente com meu irmão, e eu volto pro IBRAP, pro instituto, e com toda essa experiência lá de fora, sim, de empreender em outras áreas, de captação de clientes e tal, né? E aí, beleza, aí volto e tal. Quando eu volto pensando assim, agora o que eu preciso fazer com essa pessoa
que é aluno de podologia que vai sair dali perdida no mercado, porque ela não vai saber o que ela vai fazer. E aí eu encaixo essa questão da gestão também num pequeno negócio, né? Porque a gente está falando ali de uma pessoa que vai prestar serviço, que vai vender seu serviço, sua mão de obra, né? Então, tudo isso encaixa com esse propósito, porque eu vejo no empreendedorismo a oportunidade de transformação. Assim como você teve a oportunidade de estudar, né? De ter uma formação e tal, eu vejo isso também na podologia, sabe? E tem muitos Tiagos que estão lá no IBRAP, só que na grande maioria são mulheres que estão buscando recomeçar sua vida ou começar sua vida profissionalmente, né? E buscando na podologia, sabe? Então, por isso que eu acho fantástico essa... E, cara, e assim, quando... É porque você roda muito, fica para cima, para baixo, você é um cara acelerado, mas se você passar 20 minutos, 30 minutos dentro daquela sala ali, tu vai perceber, metade do que eu tô te falando aqui, você vai perceber nos olhares, sabe? Nas pessoas, na gratidão que elas têm, e elas se conectam muito com o paciente por isso, né? Com o usuário, porque elas também são usuárias do SUS. A grande maioria dos meus alunos são usuários do SUS. Eles são usuários de clínica da família. Sim. Entendeu? E alguns são de outros municípios, né? Você pega a Baixada, você pega até gente que vem de Sul Fluminense, de Minas, a gente tem alguns alunos de Juiz de Fora e por aí vai, entendeu? Então, por isso que eu acho que essa conexão, assim, essa parada... E a atenção primária, para mim, onde mais encaixa nessa questão da podologia. Porque depois que você foi para um paciente que sofreu uma amputação, acabou, a gente perdeu nossa parte mais importante era na prevenção, né? Então a gente encaixa muito bem nisso aí. E eu acho que isso vai ser eu te falo, é a semente de um projeto grande que a gente está construindo. A gente talvez nem saiba, daqui a, 5, 10 anos a gente fala, pô, tu lembra aquele dia lá no podcast que a gente falou isso e tal? Porque eu acho que o caminho é esse. A gente começou com o sonho de uma unidade. Hoje vocês já estão em 3 unidades, né? Sim. Então, assim, se tudo der certo, a 4ª unidade vai ser lá em Campo Grande. E aí, quer dizer, eu acho que isso é só avançando, né? Verdade. E, cara, fazer o bem faz bem pra gente, né? Sim. É legal que o nosso trabalho tem isso de bom, né? Além de ser o nosso trabalho, a gente é muito profissional, né? A gente recebe por isso, a gente cumpre, mas, cara, a gente no final do dia, sabe, se sente bem de falar assim, mudei o desfecho. Sim. Sabe? Eu acrescentei, eu somei. Sim. Não vou mudar a vida de todo mundo, mas a Dona Maria, ela foi impactada. Sim. Sabe? Seu João, eu consegui ali, de certa forma... Eu falo isso, eu tenho um curso, né, de pós-graduação em gestão em saúde da família. Eu tive que fazer 2 cursos, já eu fiz saúde da família e depois eu fiz gestão. Então, eu peguei e consegui juntar os dois conteúdos para falar sobre gestão em saúde da família. Então, sempre são 2 aulas. Uma aula, a gente fala muito sobre conteúdo de saúde da família e a outra aula, para complementar essa, a gente fala sobre gestão em saúde da família. Por exemplo, na primeira aula eu vou falar sobre território. Então, eu vou falar sobre territórios, conceitos de território e tudo mais. Na segunda aula eu vou falar sobre gestão de saúde da família no território. Então, a gente consegue preparar tanto para trabalhar no saúde da família quanto para ser gestor. E o que eu tenho aprendido e me encantado muito é que essa responsabilidade que a gente tem na formação daquele profissional, na formação daquele ser humano, sabe? Eu achava que era só chegar ali, dar uma aula brilhante, estava tudo bem. Mas depois eu fui ver que as pessoas observam o seu comportamento, observam a sua forma de falar, observam até mesmo a sua forma de andar, sabe? De se vestir e tudo mais, nas suas posturas. E eu pude perceber o quanto a gente pode influenciar positivamente na vida daquela pessoa, para ele não ser só apenas um bom profissional, porque isso é esperado, mas para ele também ser um bom ser humano, para ele ser um cavalheiro, para ser uma pessoa gentil, uma pessoa humana, uma pessoa sensível. E eu dei uma aula na semana passada que eu falei muito isso com os meus alunos, né? Que tratar o paciente bem, o tempo que você gasta tratando o paciente bem é o mesmo tempo que você gasta tratando o paciente mal. Sabe? Você dar atenção para o paciente é o mesmo tempo que você vai gastar não dando atenção. Você falar para ele assim,
sim, eu vou tentar, vou resolver, é a mesma coisa de falar, não vou resolver. Então, eu falo muito pra gente burocratizar o não e desburocratizar o sim. Né? Pra gente poder, de fato, olhar e falar, cara, já que eu vou ter que te dar atenção, já que eu vou atender você, já que eu tô aqui, então eu vou fazer o melhor pra você. E o que eu não puder, eu vou falar, olha, volta na semana que vem, eu vou tentar, vou perguntar, vou buscar uma resposta com o meu superior. E eu acredito, cara, de verdade, eu não acho que a gente fique enxugando gelo, sabe? Eu acredito que, de fato, a gente consegue mudar o desfecho. Eu acredito que a gente, de fato, consegue mudar aquela história e consegue trazer experiências positivas para a vida das pessoas. Que maneiro a gente poder ter experiência positiva no momento que aquela pessoa mais precisa, sabe? Porque a expectativa dela é só ser atendida. A expectativa do paciente é só acabar com aquilo, com aquela demanda. Também, né? E aí, se ele chega no lugar e ele recebe um atendimento humanizado, as pessoas olham para ele com um olhar de importância. Porque hoje em dia, cara, é uma correria, só que a gente não para ter isso que a gente está aqui conversando, olhar nos olhos, querer saber o que você está precisando, sabe? Então, acho que isso faz uma diferença profunda na vida daquela pessoa, que talvez é negligenciada por tantas coisas, às vezes pela família, pelos amigos, às vezes pelo próprio Estado, né? Por não ter tanta participação em alguns territórios, e a gente poder fazer isso, eu acho incrível, eu acho fantástico. E que bom, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Sim, exatamente. E o que você acha que falta hoje? Porque as pessoas falam muito do SUS, né? Com aquela sensação de que o SUS é como se fosse ruim, né? Ah, o cara é do SUS. Ou não sei o que, é a situação do SUS e tal. Cita o SUS como negativo. E eu me assustei positivamente, por exemplo, lá em Mesquita, quando eu entrei naquela clínica de Cosmorama, parecia que eu estava entrando numa rede DOR. Sinceramente. E mudou completamente a minha percepção. Eu já fui usuário do SUS ativamente durante muito tempo. Hoje tenho plano, mas aquela sensação de SUS ser ruim mudou ali quando eu vi aquilo de perto, né? E por que você acha que as pessoas ainda têm essa sensação de que o SUS não funciona, que cria esse negócio se o SUS é um negócio tão bom, né, tão funcional, onde você acha que estão os gargalos que não entrega o que as pessoas buscam no SUS como um todo? Então, tem vários pontos de vista aí, né? Você está dando um exemplo de uma cidade onde tem um prefeito que quer fazer a diferença. A gente tem um município do Rio de Janeiro, que a gente tem um prefeito que quer investir na saúde. Tanto é que agora a gente tem 2 hospitais que estavam fechados, sucateados, que estão sendo municipalizados. Estou falando do Hospital do Andaraí e estou falando do Cardoso Fontes. Então, o primeiro ponto, tem que ter uma decisão do governo e do prefeito, porque é o prefeito que gera a cidade. Então, infelizmente, a gente tem alguns prefeitos que se destacam, como eu falei, o prefeito Eduardo Paes, o prefeito Jorge Miranda, agora o novo prefeito que é o Maroto Miranda. Tem alguns prefeitos que também estão investindo muito, eu tenho acompanhado outras cidades que eu vejo isso, mas tem alguns prefeitos que não têm esse interesse, não ligam para isso. Não. A saúde não é uma pauta principal. Então, de fato, aquela população reclama porque eles não têm acesso. Né? Eles vão na unidade, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem remédio, não tem saúde bucal, enfim. Então, eles reclamam, de fato, pela experiência deles. Eu acho que, para mudar, a gente precisa, de fato, ter uma organização melhor, né, do financiamento para os municípios e, de fato, a gente investir mais ou poder fazer repasses maiores para os municípios que realmente investem na atenção primária. Porque isso é uma obrigação do município. Né? Às vezes, a gente vê o município fazendo um monte de coisa, mas a obrigação mesmo é investir na atenção primária. E a Organização Mundial de Saúde diz que, se investir na atenção primária, a gente consegue resolver até
80% dos problemas de saúde daquela população. Então, o primeiro ponto é isso, é ter um prefeito que tenha um olhar para a saúde, que queira investir na saúde, que ele queira cuidar... Prioridade, né? Prioridade. A prioridade dele é a qualidade de vida da população. Então, se eu quero que a minha população tenha qualidade de vida, eu vou investir em saúde. Saúde, educação, assistência, é importante, mas ter esse investimento. Segundo ponto, a gente precisa, de fato, entregar um SUS de qualidade. A gente precisa investir, isso é uma marca que eu aprendi e que eu tenho me dedicado muito, é trazer algo de qualidade. Eu acho que quando você chegou na Paranhos e viu aquele blindex, aquele acolhimento climatizado, nesse calor principalmente, tu fala assim, calma aí, eu tenho uma visão daquela parede velha, com mofo, daquela parede pintada toda, nossa, eu tô vendo aqui calma, climatizado, sabe, uma televisão, uma cadeira confortável, todos os profissionais uniformizados, todos os profissionais identificados com crachá, é isso. Essa é a diferença. Então, às vezes, a gente tem essa visão do SUS para quem mais precisa, sabe? Do SUS para aquele que, de fato, não tem... Mas a visão é um SUS de qualidade. E quando a gente entrega um SUS de qualidade, a gente começa a atingir a classe média. E é aí que faz a diferença. Que a classe média vai olhar e vai falar, nossa, mas eu pago o plano e no plano eu não consigo fazer o meu exame. No plano tem que ter autorização para fazer esse exame. Para essa consulta eu tenho que passar por uma... Eu vim aqui nessa unidade e tem profissional aqui. Nosso médico me atendeu com uma educação, nosso consultório climatizado, uma receita digital, vou entender a letra, não é uma... É outra parada, entendeu? Nossa, o enfermeiro realizou o meu exame, o agente comunitário foi na minha casa perguntar como é que eu estava. A pessoa começa a entender, aí vai lá na farmácia, tem um farmacêutico, tem um técnico de farmácia. Aí vai na saúde bucal, vê uma cadeira nova, sabe? Um ambiente limpo, agradável. Então, essa faz a segunda diferença também. Você entregar algo, mas algo de qualidade. Não basta só ter uma unidade. Eu tenho que ter uma unidade de qualidade. Que as pessoas se sintam bem ali. Por exemplo, você falou de Mesquita. A unidade de Cosmorama tem um parquinho para as crianças. A unidade de Cosmorama tem um paisagismo. Tudo que a gente tem aqui. Na verdade, a ideia inicial foi pegar aqui do Rio. Então, tudo isso favorece. Você, quando chega lá na Paranhos, você vê ali um paisagismo, sabe? Um ambiente agradável, uma academia carioca. Então, tudo isso contribui. E o terceiro ponto, que eu acho que faz uma diferença e uma mudança, é quando a gente tem profissionais envolvidos e comprometidos com a causa. Então, assim, não é o meu trabalho, sabe? Se fosse o meu trabalho, eu hoje, Jonas, eu enfrento 2 horas. Hoje, eu peguei 2 horas de trânsito que tinha um acidente na Brasil. Então, mas no normal eu faço 1h20. 1h20 para ir para Campo Grande, para 52 e 1h20 para voltar. Né? 1h30, 3 horas do meu dia eu passo só no carro, no transporte. Eu pego 120 quilômetros por dia. São 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar. Cara, eu tenho que fazer um trabalho bom. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que fazer a diferença. Porque se não for para isso, eu nem saio de casa. Na boa. Eu fico em casa, vou trabalhar remoto, vou fazer uma... né? Vou ficar pelo... É isso. Então, acho que a gente precisa de pessoas assim, pessoas que colocam a causa de outras pessoas que a gente nem conhece, talvez a gente nem vai conhecer, sabe, acima das nossas, né? Então, eu acho que isso faz a diferença. A gente tem os profissionais que, de fato, falam assim, cara, eu tô aqui, é claro, a gente não tá só romantizando, ó. A gente paga em dia, né? As pessoas têm um vínculo de trabalho bom, né? A contratação, mas o que eu tô falando é as pessoas que têm um compromisso com o ser humano, têm um compromisso com a sociedade, querem contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equânime, querem, sabe, de fato, diminuir a desigualdade social. Eu acho que isso é algo que me impulsiona e é algo que, se de fato a gente tiver esses 3 ingredientes, é claro que precisa de mais coisa, mas o interesse do municipal, o interesse do prefeito, sabe, dos governantes, se a gente tiver um investimento que aí a gente consegue entregar algo de qualidade, a pessoa fala, cara, paguei aqui e tem aqui, sabe?
Muito melhor, funciona. E se tiver profissionais comprometidos, acho que a gente muda essa história. A gente, na cidade do Rio de Janeiro, a gente já conseguiu mudar bastante, né? Que bacana, e Mesquita também conseguiu mudar bastante, mas tem outras cidades que estão se movimentando. Eu tenho acompanhado a cidade de Mangaratiba, né? E eu tenho visto, assim, as pessoas se movimentando, fazendo um trabalho legal, copiando esse modelo do Rio, né? Então, acho que sabe, isso é importante. Isso acontece muito entre os municípios? O cara fala assim, pô, aquilo ali tá funcionando bem, modelo, vamos trazer para cá. Eu conheci o Jorge através disso, né? Ele procurou o Daniel para entender, o Daniel me apresentou. Mangaratiba, a mesma coisa. O secretário de saúde de lá, garoto super jovem, competente, procurou o Daniel, foi querer entender, e aí eu fico acompanhando esses movimentos, né? Então, isso é legal pra caramba. E é legal porque vai estimular boas práticas, qualidade de vida. A população vai viver mais, vai viver melhor, vai ter acesso à saúde, vai ter uma unidade para chamar de sua. Eu gosto muito de usar esse termo, né? Que a clínica da família, a gente trabalha por território. Então, quem é desse território tem que ir sempre nessa unidade. Então, ele acaba criando um vínculo à minha unidade, o meu médico, o meu enfermeiro, o meu agente comunitário de saúde, o meu profissional de educação física. Então, é maravilhoso. A minha nutricionista, sabe? Então, isso é o máximo. Então, eu espero que isso, de certa forma, o governo federal, o governo estadual, consiga, de fato, atrelar os repasses financeiros de uma forma maior para quem faz mais. Então, acho que a gente precisa, de certa forma, prestigiar aqueles municípios que mais entregam serviço de saúde, né? O que hoje acaba não sendo muito, sabe? Não tem uma certa obrigação. É claro que o repasse é maior para alguns pela performance, mas eu acho que precisava ter um investimento muito maior, sabe? Para de fato estimular os municípios a falar, olha, eu vou investir, e também uma fiscalização, né? Sim, sim. É questão política, né? Agora, além de gestor, né, de coordenador, você tem esse projeto da pós-graduação, né? É uma pós-graduação para profissionais de saúde. Um podólogo, por exemplo, que tem uma graduação, ele pode fazer uma pós-graduação. Sim. Legal. E a ideia é formar pessoas para trabalhar tanto na atenção primária e também para ser gestores de unidade. Eu fui gestor e não tinha tanto preparo, né? Como eu falei para você, a minha segunda especialização já era gestor. Então, a gente preparar o profissional para ser gestor, passando não só de muita técnica, mas alguns princípios que eu vou te falar, pela minha vivência, eu acho que é tão importante quanto. O que eu falei com você hoje, eu me preocupo tanto em formar um bom cidadão também do que um bom profissional. Porque só ser um bom profissional não é garantia que vai ter sucesso. Mas se ele for um bom cidadão, uma boa pessoa, de fato, isso vai avançar. Então, acho que passar alguns princípios. A gente tem muitos professores no nosso curso de pós-graduação, que são pessoas que já atuam na gestão. Né? A gente tem grandes nomes, como o próprio Daniel Sorães é professor, o Jorge Miranda é professor, a Fernanda Dans é professora, o Roberto Rangel é professor, a gente convidou agora, a Ana Luísa, uma coordenadora incrível da CAP 3.3, é professora. Então, a gente tem várias pessoas, né, que são professores que já estão atuando, né, já atuam na ponta. Então, isso faz total diferença, porque ele só não vai ensinar teoria, apesar de todos eles terem mestrado, alguns doutorados, mas ele vai ensinar um pouco da sua vivência, da sua prática. Vou dar um exemplo. Agora, vindo para cá, eu convidei a Leila, que é a coordenadora da 5.3, para dar a aula inaugural do curso em Campo Grande, que a gente agora está em Campo Grande, vai inaugurar dia 7... Dia 7? Dia 8 de fevereiro. A gente está na Barra da Tijuca, que vai inaugurar dia 15 de fevereiro, e em Bom Sucesso. Dia 22. Obrigado, produção. Dia 8, dia 15 e 22. 8 em Campo Grande, 15 na Barra da Tijuca e 22 em Bom Sucesso, comigo com o Tom. Então, eu convidei a Leila. A Leila, ela é coordenadora há mais de 12 anos. Ela é coordenadora e é moradora do bairro lá de Santa Cruz, sabe? Ela conhece cada rua,
sabe? Ela conhece ela chama as pessoas pelo nome, sabe? Ela tem uma simpatia, uma gentileza, sabe? Que é muito maior. É claro que a competência dela é indiscutível, mas é muito maior do que os títulos, do que, sabe? Uma boa aula que ela... E aí eu convidei ela para dar aula inaugural dessa turma de Campo Grande. Então, assim, isso é inspirador, né, cara? Eu acho que é inspirador. Sim. Então, eu acho que isso vai, de fato, impactar positivamente na vida dos alunos. Então, eu pego uma pessoa que tem currículo, tem formação, que tem experiência e também é um excelente ser humano, que vai ensinar muita coisa boa pra gente. Pô, muito bom, cara. E as inscrições agora ainda tem vaga? Sim, as inscrições a gente pensa em encerrar agora, né, até o dia 2, até o dia 5, a gente está com as inscrições abertas para todos esses campos, né, e porque logo quando começa a gente já encerra, fecha aquela turma, até porque a gente tem uma capacidade instalada dentro da sala de aula, né, não dá para colocar, e às vezes se a gente completa uma sala, vou dar um exemplo, não vale a pena abrir uma outra sala por um número de 5 alunos, então o ideal, a gente completou aquela turma, a gente encerra. A gente já está bem perto de terminar. A gente tem, somando as 3 unidades, já tem mais de 160 alunos. Caramba, que legal. Muito legal, né? Muito legal. Quanto tempo? O curso, 1 ano. 1 ano. 1 ano, 12 meses. E quantas vezes? Uma vez por semana? Sábado, de 15 em 15 dias. Ah, legal. Muito legal, né? A gente já está na terceira. Agora a gente está indo para a 4ª turma. Na verdade, a gente tem hoje, já é existente, a gente tem 2 turmas em Bom Sucesso, turma 1 e turma 2, presencial, e uma turma remoto. Cara, remoto é um sucesso, é muito legal, né? Agora, as pessoas cobram muito, e a gente faz ao vivo. Então, você pode fazer no conforto da sua casa. Sim. Entendeu? Assistindo a aula, e você assistindo a aula, e você, cara, no conforto de casa, tiver dúvida, você pergunta, o professor responde na hora. E se porventura você não puder participar, você pode assistir a aula gravada depois. E tem uma coisa que é muito legal, que é assim, os alunos não perdem aula. Porque se você não foi naquele sábado na turma 1, tu pode ir na turma 2. Se você não foi na turma 1, na turma 2, você pode pedir aula gravada remoto. Então você sempre vai assistir o conteúdo. E uma outra coisa bacana é o estágio que a gente faz na gestão também. Isso é um diferencial para completar a carga horária, né? Então a gente tem um estágio que é uma vivência na prática. Então eles ficam comigo na CAP, eles vão lá para a Mesquita ficar com o prefeito na reunião de secretários e outros setores de gestão para poder vivenciar essa experiência, sabe? Então é incrível, é algo extraordinário. E tem uma coisa que me toca muito, né, Jonas? A gente começou falando um pouquinho da minha história e eu vou te falar, nem nos meus dias mais otimistas, sabe? Nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar que aquele jovem, sabe, preto, morador da Vila Cruzeiro, cara, que às vezes tinha dificuldade para ter um chinelo, para ter uma roupa, para cortar um cabelo, sabe? Hoje, coordenar um curso de pós-graduação, que a gente tem mais de 200 alunos, né? Agora, com essas 3 turmas que a gente está abrindo, em Campo Grande, na Barra da Tijuca e em Bom Sucesso, talvez a gente vai chegar ao número de 400 alunos. Incrível, né? Porra. Eu vou te falar, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, sabe? Porque, cara, você vir do nada, sem perspectiva, e você conseguir, né, através dessa ferramenta super importante que é a educação, não só mudar a sua vida, mas mudar a vida da sua família. E agora você ensinar outras pessoas, incrível, né? Verdade. É extraordinário, é algo que me fascina. Agora, Thiago, tu falou em família, né? Tu tem 3 filhos. Tenho 2. 2 filhos. 2 filhos, o Luca e o Benício. O Luca tem 16 anos e o Benício tem 4, vai fazer 4 anos agora, tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora em fevereiro. Legal. E como é que você enxerga essa mudança de realidades? De você lá atrás com 16 anos, com 4, né? E eles agora com essa idade, assim, o que passa na tua cabeça e quais são as coisas que você mais se preocupa em trazer para traduzir a situação que você viveu sem ter que expô-los a essa situação que você precisou viver, mas para também eles possam valorizar, né? O que eles têm hoje, como é que você lida com isso?
Ter o pé no chão, né? Eu procuro... O Benício, não. O Benício ainda tá novinho, mas o Lucas, sim. Toda a oportunidade que eu tenho, eu vou com ele lá, mostro, sabe? De mostrar aquela realidade. Fala, Lucas, que bom que a gente conseguiu superar isso, né, cara? Aproveita essa oportunidade. E eu vou te falar, não é porque é meu filho não, mas é um garoto super bom, sabe? Super do bem, super tranquilo. Uma cabeça muito boa. Até eu com 16 anos, né? Não tinha uma cabeça tão boa quanto a dele, né? Mas ele tem uma cabeça muito boa. Mas eu penso muito em estar próximo, sabe? Todo tempo que eu tenho, eu quero estar próximo, quero estar participando, quero dar um pouquinho de amor para ele, sabe? Eu acho que essa é a grande diferença. Eu não me preocupo muito com que os meus filhos, principalmente o Luca, que já está com 16 anos, o que ele vai ser. Pouco a gente discute sobre o curso que ele vai fazer na faculdade ou se ele vai fazer a faculdade. O que eu mais discuto com o Luca é dele ser uma pessoa melhor, sabe? Dele poder me usar como referência ou outras pessoas como referência, que ele tem uma família muito boa também, a mãe, o pai, o avô, né? A avó dele, os avós, enfim, que ele possa ser um ser humano melhor, sabe? Eu sempre criei ele muito assim. Ele é um garoto muito de boa e eu falava com ele, olha, você não briga na escola, sabe? Eu vou ficar muito chateado. Eu falava isso pra ele, eu vou ficar muito chateado se você bater alguém na escola. Eu não quero que você apanhe, mas eu também não quero que você bata alguém na escola. Então, esses princípios, sabe? De respeitar o próximo, esse princípio de ter empatia, sabe? De você se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é uma parada muito legal que eu passo para os meus filhos. E poder perceber que eles estão bem longe daquela realidade que eu vivi, é uma coisa legal, sabe? Eu falar, cara, meu filho não vai passar por isso. E não é só porque... Não, mas é uma questão de mudar a história. Uhum. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho orgulho é eu poder ter mudado a história da minha família, sabe? Uhum. Minha mãe, hoje, que ela não passa pelo que ela já passou, né? Minha irmã não passa o que ela já passou. Meus filhos nem sonham em passar por isso, né? Eu acho que tem muita coisa boa que a vida vai me entregar, né? Eu poder fazer uma festa para o meu filho, sabe? O Benício, que é novinho, né? Fazer uma festa, né? O Luca, eu acho que um grande sonho que eu vou realizar é poder dar um carro para ele. Cara, que legal, as pessoas completar 18 anos, poder dar um carro para ele. E meu pai não me deu porque ele não tinha condição. Sim. Meu pai não me deu, né? Porque ele não tinha, né? Naquela ocasião, ele não tinha nem para ele. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Então, eu poder, sabe, presentear os meus filhos, eu acho que é algo assim incrível, né? E eles estão indo no caminho certo, sabe? Graças a Deus, eu tenho isso, sabe? Uma coisa muito concreta, assim, olhando para eles, que eles estão indo no caminho certo. Maneiro. Eu geralmente pergunto qual é o legado que você quer deixar, tu já falou. Acho que a gente falou muito sobre isso, né? Sim. Sobre propósito, legado, o que você está fazendo, esse olhar. Geralmente eu pergunto se a pessoa quer me fazer uma pergunta, tu já me fez duas. Então E eu quero te deixar um presente que nosso patrocinador mandou para você. Que barato. Pode pegar. Apesar de você não ser podólogo, tem produtos para quem não é podólogo também. Um spray para higienizar sapato e o desodorante para os pés para evitar chulé. Valeu, Jonas. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo, hein, cara. Incrível. E cara, assim, fiquei obrigado pelo teu tempo, você ter vindo aqui. Eu sei que, tua agenda é corridaça, a gente marcou outro dia. Eu já queria ter te chamado em outras ocasiões, né? Mas, enfim, quando vê essa questão de fim do ano, aí de eleição também, aquela correria toda. Mas eu sabia que ia ser um papo incrível. Você é um cara que a gente vê que... eu já conheci um pouquinho da tua história, agora conheci mais ainda. E eu acho que a gente tem um alinhamento ali de mentalidade, sabe? Eu já percebia isso, né? E eu fico muito feliz de ter você aqui no nosso podcast. Estou trazendo aqui uma galera muito boa. Que bom. E eu te agradeço mesmo de coração por você ter vindo aqui, compartilhado com essa galera aí que nos acompanha, né? Vocês gostaram aí, gente? Se vocês gostaram, comenta aí, manda seu comentário, né? O Thiago é um dos nossos grandes parceiros aí nesse projeto da Podologia na Saúde Pública. Aliás, esse é o título do nosso podcast, Podologia na Saúde Pública. Muito bom. Obrigado e sucesso lá Jonas, na CAP. Tamo junto. Que precisar, tá? Fala comigo. Fechou. E continua sendo esse ser humano incrível, fazendo bem para a população, principalmente para quem mais precisa.
você não sabe a diferença que você faz na vida dessas pessoas. E, por favor, não vamos retroceder, vamos continuar avançando e, se possível, vamos planejar a saída para Campo Grande e vamos dar acesso à população daquele território. Nós vamos fazer um evento. Nós vamos ter uma turma agora em fevereiro de pessoas que vêm do Brasil, vários lugares do Brasil. Vamos ver se a gente consegue marcar lá uma educação, uma palestra. Se não der para fazer agora em fevereiro, a gente combina para fazer primeiro uma palestra educativa. Vamos tentar enquadrar isso, encaixar na equipe lá, com a equipe que já cuida dos diabéticos, para a gente falar de cuidados com a saúde dos pés. A gente dá esse start lá. Fechou. E depois a gente vai engrenando em ter também mais uma unidade lá. Ótimo. Fechou? Atender a população. Valeu, Beleza. Abraço, irmão. Galera, obrigado por vocês terem ficado até o final. Galera, que provavelmente tem muita gente que estava aqui que te acompanha, né? Aliás, cara, eu vi isso na tua gestão também, que a galera que você lidera gosta muito de você. Dá para ver nitidamente como que a galera gosta de você, de trocar com você, de aprender com você, de compartilhar, né? E acho que a grande galera que está aqui assistindo é a tua galera lá, né? E então aproveitem bastante esse cara aqui, principalmente vocês que estão trabalhando com ele agora atualmente, né? Porque realmente é um cara que tem coração grande, sabe muito e faz muito. Então, e com isso vocês vão aprender também muita coisa, né? É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Deixa o like aí e se inscreva no canal para vocês acompanharem todos os nossos conteúdos aqui. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, tchau.